Graça e paz, igreja, amém? Criança é uma alegria, né? Irmãos, no céu seremos assim. Essa alegria plena, essa facilidade de contornar problemas, divergências, essa intensidade na forma de amar, como as crianças, né? Esses dias a Flávia mostrou um vídeo de como as crianças amam intensamente, né? É um amor assim incrível. E ele, infelizmente, esse amor passa. Depois dos 3 anos ali, 4 anos, isso vai diminuindo. E eu falei assim para ela: isso vai voltar. No céu seremos assim. Desfrutaremos dessa intensidade de amor um pelos outros e receberemos esse amor intenso de forma plena de Deus. Irmãos, hoje a gente não consegue nem Deus, por ser Deus da forma como Ele é, não conseguimos nem receber o amor de Deus pelo esplendor e a glória que Ele tem. Mas um dia seremos como Jesus, e por sermos como Jesus, o veremos face a face, e você, por ver face a face, será capaz de entender, compreender, sentir e desfrutar desse amor e da presença de Deus. Mas enquanto isso não acontece, vamos falar sobre divergências que acontecem aqui, problemas que acontecem. E eu quero que os irmãos brilhem no meio das divergências e dos problemas, e ajam com esse amor e capacidade de perdão que as crianças têm. E eu vou falar aqui sobre um certo tipo de sofrimento que acontece nas nossas vidas, mas são sofrimentos por questões relacionais, porque o pecado estragou os relacionamentos, essa é a verdade. E mesmo em meio aos santos aqui na igreja, por conta da pecaminosidade inerente, presente nas nossas vidas e latente realmente na nossa alma, erramos uns com os outros aqui dentro. Erramos. Divergências, problemas, vão trazer de alguma forma um certo sofrimento. E isso é o pecado em nós. E ele manifesta uns com os outros aqui dentro. E eu desejo que você compreenda a natureza desses conflitos e aprenda a lidar com esses sofrimentos. Porque as Escrituras vieram justamente para trazer a lucidez de como nos relacionar. Eu quero dizer para você que não é o fim do mundo, tá, irmãos? Não é o fim do mundo. O mundo caiu, o pecado derrubou aquele estilo de vida do Éden, e notem que Adão e Eva ali naquele cenário lindo, à beira ali, perfeitos, logo que caíram à beira da perfeição, o pecado já gerou afastamento nos dois. E eu posso dizer que foram os seres mais perfeitos que existiram na terra, tirando Jesus, né? E no meio do povo de Deus, divergências, elas não devem comprometer a nossa unidade. Devemos continuar juntos. Por quê? Porque sabemos como tratar biblicamente as questões. Toda forma de pecar traz consigo alguma forma de sofrimento. Normal. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês esse tipo de sofrimento dentro da igreja, dentro do comportamento de cada irmão, membro, porque o pecado é presente. Como vocês vão lidar com essas questões? Não é para, acontecer um problema, eu vou embora da igreja. Não, não é isso. Lá fora não acontece problema? Lá fora não acontece divergência? Lá fora não acontece sofrimentos, injustiça? Acontece ou não acontece? Já veio alguém falar, vou embora do mundo. Mas quer ir embora da igreja, eu não sei porquê. Vou mudar o meu nome da família. Não, não acontece isso. Sofrimento é natural por uma certa imaturidade espiritual. É natural. Não estou dizendo que é desejável, mas é natural. Há sofrimentos que são frutos de uma imaturidade espiritual, são marcas de uma infantilidade espiritual.
Eu quero, por um lado, poupá-los, e por outro, quando passarem, compreendam e saibam lidar com essas questões. O imaturo espiritual ainda está condicionado à velha forma de viver, à pecaminosidade de viver, e até que a vida cristã reprograme a sua mente completamente, ou em parte, ou na maior parte, mude os seus pensamentos, alguns sofrimentos acontecerão, e isso levará algum tipo de tempo. Veja, quando nos deparamos com a igreja de Corinto, lá na igreja, abram a Bíblia de vocês, não, pode abrir aí, né? Vocês vão ver aí o títulozinho, Igreja de Corinto. Essa igreja aí, Coríntios, linda, maravilhosa. Vemos alguns problemas quando vocês vão folheando as páginas e observarem alguns títulos de imoralidade que ainda não foram superados, estavam dentro da igreja. Problemas de divisão que estavam acontecendo e ainda não tinham superados. Todas as questões ali são expressões verdadeiras de marcas de imaturidade espiritual. Essa mesma igreja, que vocês estão folheando a página de vocês aí, essa mesma igreja daquela época cresce no nosso meio ainda hoje. E como faz parte do corpo espiritual da terra, esse mesmo estilo. Isso aí são evidências de imaturidade espiritual. Mas mesmo sendo imaturos, ainda assim são de Cristo. Estão entre nós. Talvez você pode dizer, esse sou eu. Isso, de certa forma, é bonito, é belo, é fantástico, porque mesmo nessa diversidade, o que devemos fazer não é sair correndo e abandonar, é buscar amadurecermos juntos. Você já viu algum pai abandonar o seu filho porque ele é infantil? Já vimos algum pai abandonar um mais novo, o seu rebento lá, porque ele ainda não entendeu as coisas direito? Mas como pais espirituais, por que muitas das vezes queremos deixar de lado, largar? Todo novo crente que se achega a Cristo, vem com seus pecados. Não é desejável, mas é natural e é tolerável que isso aconteça. E a forma de Paulo, como Paulo, vamos aqui nesta igreja apresentando o Evangelho, glória por glória, dia por dia, aos poucos, discipulando. Confrontando o mundo e os pensamentos da pessoa com as verdades espirituais reveladas nas Escrituras. Em Efésios 4, abra aí, 4, 22 a 24, Paulo começa a dizer lá aos Efésios, o estilo de vida que eles tinham. Diz assim, quanto à antiga maneira de viver, então tinha uma antiga maneira de viver, tinha um estilo de vida, tinha um estilo de comportamento, tinha uma forma de pensar. Vocês foram ensinados, então, obviamente, tem que ter ensino a despir-se do velho homem, e é isso que estamos lutando dentro desta igreja, ensinando vocês a despir-se do velho pensamento, da antiga maneira de viver. É um processo que se corrompe por desejos enganosos, e no 23, a serem renovados na sua forma de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Estamos buscando ensinar aos senhores, a cada um desta igreja, a começar lá no Kids, passando pela juventude, indo pela fase adulta. E não importa com que idade você entrou dentro dessa igreja, vamos expor as verdades espirituais, ensinar dia após dia, e aí vocês vão descobrir certas coisas na vida de vocês, que você, eu não tinha compreendido isso, eu tenho que me despir disso. Que bom que você compreendeu. E depois, agora vamos mudar, vamos revestir esse pensamento, mude o pensamento.
É coisa nova agora. Por quê? Todos nós estamos sendo programados para sermos semelhantes a Jesus Cristo e ao nosso Senhor. Irmãos, nem está escrito isso aqui, isso é redenção. Uma pessoa verdadeiramente salva, entenda, não tem como ser menos salvo no dia anterior. Cada dia ele é mais salvo, ele é mais redimido, ele é mais aperfeiçoado, ele é modificado. Aí você pode olhar às vezes, vai ter certos dias que você vai olhar, poxa, mas parece que eu estou pior que ontem. Na redenção não. Redenção não volta para a fase anterior. A redenção que Deus prometeu não é nos levar de volta para o Éden não, porque o Éden é passado, é para nos levar a algo melhor, algo que está no futuro. Ele pula aquela fase e já avança para o melhor. Isso é a redenção. Não estamos querendo voltar para o Éden, Deus não quer, aquilo era um plano inicial, mudou. É levar para a glória direto. Aí você pode se pegar, poxa, mas olha, eu me peguei num pecado aqui agora. Isso foi o discernimento daquele instante. Isso é o seu sentimento pessoal a respeito daquele despertar, que é justamente um reflexo de um pouco mais aperfeiçoado naquele dia. Conseguiram entender? Então, voltando, como é que Paulo qualifica os crentes dessa igreja aí, de Corinto? Tem duas categorias. Uma, como primeiro, crianças espirituais, e uma segunda ele coloca como crente maduro. Com crianças espirituais é impossível não termos problemas. Mas ainda bem que temos, porque isso é um sinal de mais pessoas chegando ao Evangelho. Se eu tenho uma igreja, irmãos, só de gente madura aqui dentro, por um lado é bom, não é bom? Só tem gente madura espiritualmente. Mas cadê os salvos da igreja? Cadê os que acabaram de entrar? Cadê os que estão se achegando ao Senhor com seus pecados, os seus vícios, os seus traumas, a sua rebelião? Isso aqui tem que ser uma fábrica de maternidade espiritual. Vai ter barulho, vai ter protesto. Crianças não protestam? Quem tem pai sabe, né? E a criança protesta numa discrição, né, irmãos? Vamos ter que ter paciência. Mas um crente maduro, vamos lá. Em Corinto, Paulo trata pelo sinônimo de espirituais. Um novo convertido pelo tratamento de crianças em Cristo. Então os crentes de 1 Coríntios, que já tinham tempo para tornar-se maduros, eles já tinham tempo para amadurecer, estavam agindo naquela fase como novos convertidos. Paulo os reprovou pelo tempo de conversão daqueles irmãos. Diz assim em 1 Coríntios 3:1: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais. Espirituais aí é um sinônimo de maduro. Olha, eu gostaria de falar coisas de maturidade espiritual com vocês, mas eu não pude falar. Mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eu não estou dizendo que não devemos ter crianças em Cristo aqui. Devemos. Mas nem todos, aí entra um pesar, deveriam ser crianças em Cristo pelo seu caminhar já, pela sua jornada aqui dentro. Apesar da conduta deles, observe a forma de tratamento de Paulo, 1 Coríntios 1:2. Apesar, eu já falei os problemas que tinham lá dentro. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos juntamente com todos que,
em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja, não estava em questão se aquele pessoal era ou não uma igreja do Senhor. Paulo está dizendo aqui, eram igreja. Aos santos, santos aqui, por conta da cultura católica, perdeu-se o sentido. Esses dias eu estava explicando numa célula. Santo não significa ser melhor, não. Não. Santo significa o quê? Separado. Então, essa palavra santo, ela cabe em qualquer contexto. Se alguém vai fazer uma obra, certo? De macumbaria, e vai usar um vaso, aquele vaso é santo a Satanás. Pegaram aí? Olha, santo e Satanás, a mesma frase? Sim, santo é separado. Santo é separado. O celular que eu tenho é santo para o Getúlio, é separado para o Getúlio. Mas a minha esposa pode usar, tá, irmãos? Não tem que ser. Então não quer dizer que são melhores, mas este povo, aquela igreja, estava separada para Jesus Cristo. Há crentes verdadeiros em nosso meio ainda hoje, ou seja, diferente da igreja de Corinto, que por sua conduta, crentes verdadeiros, mas que por sua conduta ainda agem de forma carnal, que facilmente, olhando do lado de fora, podemos confundir as suas ações como alguém que não é convertido. Alguns podem intitulá-los como hipócritas, e deve ser mesmo, mas surpresa, de repente você que está julgando, quando abrir os seus olhos depois da morte, vai estar lá no inferno, pedindo para Deus, para molhar a sua linguinha, e você foi para o inferno, e aquele que você chamava de hipócrita foi para o céu. Porque o momento que você olhou para aquela pessoa, ele era um bebê que estava amadurecendo espiritualmente, e que pelo seu comportamento externo parecia pior do que você. Deus, ajude-me a aliviar aqui a minha língua do fogo do inferno, como diz aquela história. Tenho sede. Cuidado na forma de você julgar. E é assim como Paulo, por meio das cartas que estão até hoje na nossa Bíblia, andando juntos aqui, vamos tratar os nossos amados irmãos sobre os princípios da palavra de Deus, alimentando com o Evangelho para que cresçam no conhecimento de Deus e se santificando e se separando cada vez mais para o Senhor, para que cresçam no conhecimento de Deus, buscando a semelhança a Jesus Cristo. Então, seja criança espiritual ou crente maduro aqui conosco, ambos são de Cristo. Recorde aí um sofrimento que você teve com uma pessoa aqui dentro da igreja. Não fala não, só recorda. Aquele que você falou, crente do inferno, né? Você falou, talvez. Guarda aí. Agora observa 1 Coríntios 3:3. Paulo falando, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Paulo não disse que eles eram do mundo. Paulo não disse que eles não eram salvos. Paulo estava falando da forma de proceder. Paulo não disse que isso é intolerável no início da jornada cristã. Paulo está falando o seguinte, olha, a vocês que já têm um tempo aqui conosco, aí sim, não poderia ser assim mais. Deveria ser diferente. Então, se tem esse problema em sua vida, e você lembrou ali essa pessoa,
Pode ser que você está agindo como um carnal, ou como uma criança espiritual. Pode ser que estejamos nos relacionando com um cristão carnal e infantil espiritualmente. Há salvos, e repito, verdadeiramente salvos, que pela sua meninice e infantilidade na fé, agem ainda com carnalidade em nosso meio, agindo como mundano, como se não fosse crente. Esse comportamento imaturo, até por falta de conhecimento, entra em dissonância com a fé que professamos, e conflitos realmente, tombos, rolos, gritaria, algumas questões, alguns sofrimentos acontecerão até que a maturidade se estabeleça nos corações dos nossos queridos, desses recém-convertidos, desses imaturos, desses bebês espirituais. Daremos o suporte. Esta igreja sabe lidar com essas questões. Não estamos com medo de que isso aconteça, porque isso até tem que acontecer. Um cristão carnal, eu disse aqui, está em, quem gosta dessa palavra, em maturidade espiritual. E cada um tem a sua maturidade em níveis diferentes. Eu que sou mineiro, eu gosto de abacate, mas gosto de queijo também. E cada queijo tem a sua maturidade, tem o seu tempo, tem o seu sabor. Qual que é o melhor? Eu gosto de queijo, eu gosto de todos, mas tem a sua maturidade. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se. Quem gosta de se revestir aí? De profunda compaixão. O pessoal só gosta de se revestir de poder, né? Profunda compaixão. De profunda bondade. É assim que a gente vai tratando os problemas. De profunda humildade. De profunda mansidão. De profunda paciência. Isso cabe aos maduros espirituais aqui dentro. Não espero, gostaria que, mas eu não espero que todos sejam assim. Profunda paciência. E aí no versículo 13, tem gente que gosta dessa parte, né? Colossenses, suportem-se uns aos outros. A tradução aqui é infeliz, irmãos. A melhor tradução é sejam suporte uns dos outros. Ai, Deus, estou suportando. Não é isso. É ser suporte. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, porque naturais reclamações acontecerão. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. A referência correta para você liberar esse perdão. Irmãos, imagine se Deus tivesse um lugar para Ele reclamar dos erros que você comete. Quem estaria nessa lista aqui? Eu vou levantar minha mão, eu estaria. Aí no versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, porque a objetividade aqui é a unidade, o objetivo é a unidade. É ainda assim andarmos juntos. Isso acontece aqui na igreja, isso acontece na dimensão do seu lar, no seu trabalho, em todas as relações. Então, certos sofrimentos vão acontecer por conta dessas condutas mundanas e infantis espiritualmente. E dependendo do tempo da jornada cristã, é tolerável que isso aconteça no nosso meio. E é desejável, porque é uma evidência de que há novos chegando para amadurecer. Entretanto, há alguns
entre nós, verdadeiramente carnais, eu estou dizendo aqui, que sendo carnais, agindo como mundanos, nos darão muito trabalho. Em relação àqueles imaturos que estão em maturação. A pergunta então é, como é que eu vou diferenciar quem são os verdadeiramente carnais daqueles que estão em maturação? Eu não sei. Vocês queriam que eu soubesse, né? Eu não sei. Não sei mesmo. E também não estou dizendo que no meio de nós não há lobos, porque Jesus falou que viriam alguns lobos. Mas em nosso meio há aqueles que verdadeiramente não são crentes. E por estas questões, divergências acontecerão. Algum tipo de sofrimento virá. Então alguns problemas são de, eu chamo aqui, como a Bíblia diz, de joios entre nós. Mas tenham paciência. Reforço. Seja um imaturo espiritual, um crente novo, que está amadurecendo, seja um joio no meio da gente, tenha paciência, compreenda. A você que está assistindo, a você que está acompanhando aqui, que está atento, o que eu digo também tem um toque de, olha, será que eu sou joio ou sou imaturo espiritualmente? Sonde o seu coração a respeito da salvação. Já aqueles que são salvos e que têm certeza da sua salvação, tenham compaixão, misericórdia e amor com todos. Mateus 13, 24 a 27, Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então tem problemas na sua vida, tem algumas questões, pode ser que você seja joio. Ou, por outro lado, pode ser que estejamos nos relacionando com joios entre nós. Aí no versículo 27, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? E de onde veio esse joio? O que está acontecendo? Eu sei, irmãos, que todos nós aqui, a maioria, começou a vida cristã com aquela oração da conversão. Foi ou não foi? Eu aceito Jesus. É um sinal que nos aparenta realmente como um desejo de conversão e entregar a sua vida para Jesus. Porque a gente entende que a boca é uma expressão do coração. Mateus 12, 34, Jesus falou: olha, raça de víboras, como vocês sendo maus dizem coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio. Mas compreenda, irmãos, a boca é uma expressão da santidade. A boca não é o ponto de partida para o coração. Aquela frase, fale pela boca que vai chegar no seu coração, isso é evangelicalismo, isso não é evangelho. Fale que vai dar certo, isso é positivismo, isso não é evangelho. Romanos 10, 10 diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crer. Houve uma completa supressão desse negócio do coração, e hoje o pessoal só foca no que a boca diz. Fale com a boca e será salvo. 1 Samuel 16, 7 diz que Deus não olha a aparência, Deus olha o quê? O coração. A oração da conversão, entenda, eu não estou dizendo para você não fazer, ou a gente não estimular isso a pessoa a orar, mas é a semente lançada.
Qual é a oração que salva? A que veio do coração. Como saber se essa oração veio do coração? De imediato, eu respondo: não sei. Não sei. Judas aceitou Jesus, irmãos. Judas não aceitou Jesus? Quem quiser me siga. Judas aceitou: Senhor, eu quero seguir. Somente no fim de 3 anos é que fomos entender que Judas realmente não tinha aceitado Jesus. Mas eu sei que o coração que germina, e germinando vai frutificar na fé e permanecer até aquele momento, é uma evidência de salvação. Eu digo permanecer porque Judas frutificou também, irmãos. Judas não expulsou demônios? Expulsou, não foi? Judas não fez milagres? Fez. Judas não pregou? Pregou. Saber quem é Deus, biblicamente, ortodoxamente ali, aquela coisa teologicamente, aquela piedade, ser conhecedor das doutrinas, da história da Bíblia, de Jesus. Judas soube, e a pregação de Judas era tão fantástica, que ninguém percebeu que Judas ia ser o traidor, porque não estava na cara. Até um suspeitava: mas será que sou eu? Suspeitava mais de si do que de Judas. E saber tudo isso o diabo sabe. A diferença é que não tem compromisso algum. Não aplica a verdade. E Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, é diário. Não é mensal, não é na ceia, não é uma vez por mês, não é trimestralmente, nem dominicalmente, é diariamente. Os seus atos dirão, os seus atos medirão o valor das suas palavras, as suas ações vão ser uma evidência da sua salvação. Tito 1,16, Paulo já disse assim: olha, eles afirmam que conhecem a Deus, está lá na boca, estão falando, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para a boa obra. Isaías 29:13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Examine o seu coração, verifique os seus lábios. Com compaixão, com amor, eu digo: olha, os sofrimentos aqui podem até apenas ser uma introdução do porvir na sua vida se você não aceitou Jesus. Em Mateus 7:22-23, Jesus disse: olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Judas fez isso. Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, para que não tenham dúvidas: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Concluindo, irmãos, a pergunta que eu quero aqui, que você pegue e coloque no seu coração, você que está assistindo, ou está aqui conosco: será que eu sou o joio? Verifique. 2 Coríntios 13, de 5-6, Paulo faz uma recomendação: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Mas a gente gosta de provar os outros e medir os outros, né? Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Não percebo Cristo, então você está reprovado.
E aí Paulo já tira dele, né? Eu espero que saibam que nós não fomos reprovados nessa análise. A responsabilidade como resposta desse chamado da salvação é sua. Responder isso é seu. E as palavras podem ser o princípio. Então não perca a oportunidade quando você entender que Deus está chamando você. Hebreus 3,15, por isso diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Observa um homem chamado Demas. Demas, ele foi o cooperador de Paulo, ajudou Paulo na obra. Vemos isso em Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, e Demas enviaram saudações. Em Filemon 1,24, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, eles foram cooperadores, ajudaram Paulo. Demas ajudou Paulo na obra. Esse mesmo amigão de Paulo, que estava com ele na obra, fazendo o evangelho, fazendo missões, que aparentava fé, evidenciou-se como um joio, não era verdadeiramente salvo, trouxe problemas para Paulo e deixou ele sozinho. 2 Timóteo 4,10, aí eu vou falar, olha aí o sofrimento, olha aí a solidão. Pois Demas, amando o mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Viu Demas aí? Andando. Seguir Jesus aqui é carregar a cruz constantemente. Entenda, vai haver um preço. Deixar de carregar essa cruz é abandonar a fé. E é a evidência de que você não é salvo mais. É a constatação de que você olha, sou joio. 1 João 2,19, João diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha a permanência como evidência de salvação. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Lucas 14, 27 diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Examine, você ainda está carregando a cruz? Ou você parou? Não, eu comecei, mas larguei no meio do caminho. Então você joiou a coisa. Virei um neologismo aí. Você está joiado, irmãos. Hebreus 3, de 7 a 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu. Você percebeu? Não endurece. Senhor, eu quero carregar a cruz. Então volte. Carregar a cruz é servir Jesus. Carregar a cruz traz sentido ao sofrimento. Nos liberta dos pesados fardos do pecado que trazem sofrimento. Carregar a cruz liberta da segunda morte, que é o inferno. Pecados, irmãos, trazem sofrimento. Pecados trazem escravidão. Pecados trazem decadência aos seus donos, aos que estão em volta. É uma miséria. Eu não estou dizendo para você sair do mundo, porque o mundo é sofrimento. Contudo, se for sofrer, sofra fazendo o bem, sofra de forma piedosa, sofra sendo como Jesus, porque há recompensa e glória. Ou você sofre no seu pecado, e a sua recompensa é o inferno, ou você sofre como Jesus, e a recompensa é a glória. Tem não sofrer? Não, não tem. Não tem. Romanos 8, 21 a 22,
que diz assim que a própria natureza criada será liberta da escravidão e da decadência, e que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Essa escravidão, essa decadência, este sofrimento será na redenção, na glorificação. A cruz é essa redenção. A cruz é o que vai trazer o alívio para si. A cruz é que vai trazer o sentido da sua vida. Eu estou buscando um sentido da vida. Em meio ao sofrimento, a única alternativa é Jesus Cristo, o Senhor. Entende isso? Faça aquela auditoria no caminho da fé, de 1 João 5,13. Eu aprendi isso aí, tinha 10 anos de idade. O pessoal perguntava lá, para aquele jovenzinho, mas tem como saber se a pessoa é salva? Sim. João falou, olha, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então há como saber. Agora, se você é salvo, se você tem Jesus Cristo, você não é joio nem está joiado. Alguém, sou crente verdadeiramente, mas continua agindo como um carnal, continua agindo como um mundano. A nós que estamos do lado de fora vendo isso não nos habilita a assumir que essa pessoa não é salva. Não dá para dizer que ela não é salva. Agora você, salvo, que anda se comportando de forma infantil espiritualmente, mundana, por essa pecaminosidade você vai sofrer. Então, nós como igreja, o que faremos? Nem pense em arrancar essas pessoas de seu meio. Ore, porque essa separação é feita de forma sobrenatural. Isso é de competência, de caráter divino. Não arranque, continue a orar, continue a ensinar, continue a discipular. E buscamos fazer isso aonde? Nos pequenos grupos, nas células da nossa igreja, nas reuniões. Mateus 13, de 28 a 30, aí os servos perguntaram, Senhor, o que a gente vai fazer? Devemos tirá-lo? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresça juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem nos feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então teremos problema? Teremos problemas. Então, não reclame. E continue como crentes verdadeiros a brilharem nessa divergência. Filipenses 2, de 14 a 15, e aí é a Bíblia mais uma vez falando, diz, façam tudo sem queixas. Por quê? Vai ter margem para você se queixar. E você está doido para o 0800 da igreja, né? Um reclame aqui. Não tem 0800 e nem reclame aqui na igreja. Façam tudo sem queixas. Conversem, mas nem sem discussões. Para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio dessa geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Isso é cruz. Ainda há uma cruz.
tem um esforço, a porta ainda é estreita. Em Lucas, o Senhor Jesus diz: esforcem-se, Lucas 13, 24, para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Em Mateus 7, de 13 a 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que encontram. Com leite espiritual, irmãos, que Paulo diz lá em Coríntios, que Pedro vai dizer isso, os rudimentos da doutrina, vamos fazer discípulos dentro dessa igreja. Tenha paciência, tenha compaixão, até que aquele irmãozinho do seu lado, que você percebeu que ainda não é maduro, que não dá para você saber se é joio, tenha condição de receber alimento sólido. Mateus 28, 19 tem uma ordem para nós: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hebreus 13, 9 diz: não se deixem levar pelos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Vamos colocar de pé? Curva a sua cabeça, comece a refletir nas divergências, nos problemas que você tem ou teve. E eu quero, em nome de Jesus, que você sonde o seu coração. Senhor, vejo que não sou salvo. O que a minha boca fala não bate com o meu coração. Oh Deus, eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor, mas continuo na infantilidade espiritual. Já era para eu ser maduro. Pai, ajude este, em nome de Jesus, a crescer e desenvolver. Coloque pessoas de maturidade ao lado deste. Ou você que chegou agora: Senhor, eu sou esse infantil espiritualmente, não sei nada. Tudo certo, vamos caminhar junto com você e vamos discipulá-lo. Tenha paciência, ninguém amadurece do dia para a noite. Pai, aos irmãos aqui presentes, os maduros espirituais, que se relacionam, Senhor, ora com o joio, ora com os infantis, traga-lhes a compaixão, a misericórdia, o amor, ó Deus, a longanimidade, a capacidade e o desejo de discipular, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que vamos sofrer, viver é sofrer e sofreremos, mas ajude-nos, ó Pai, a lidar com essas questões, com essas dores, com essas diferenças, ó Pai, com essa limitação que o pecado nos impõe, de forma, ó Pai, brilhante, fazendo o bem, sofrendo, mas ajuntando tesouros no céu, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos maduros espiritualmente. Acrescenta, ó Pai, as crianças espirituais a cada dia aqui dentro. Que esta seja uma igreja repleta dessa diversidade, de compaixão, de unidade, apesar das limitações. Eu peço isso, Senhor, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma palavra. João falou assim: olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem ama tem a vida, mas quem não ama permanece na morte.
Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. E agora, Senhora, Igreja Batista Manaim, falo isso não como um novo mandamento, mas enfatizando que recebemos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Amém? Vão na paz, que Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo Senhor, a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita a amarmos de forma brilhante, que o mundo não entende, apesar das diferenças, apesar das limitações, apesar de nossos pecados, que essa comunhão do Espírito Santo seja conosco essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão na paz, que Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!